Fala galera, topzera, beleza? Estamos aqui no quarto episódio do 11Cast, parceria aí da 11 Produtora e Empreendivete. Eu e Michelito aqui nesse projeto bacana que estamos fazendo com muito carinho para todos vocês. E hoje nós temos a honra de receber aqui a Dani Queiroz, nossa convidada especial. A Dani, ela é Head de Pessoas do Grupo Acelerador e CEO e Founder do Grupo Desenvolver, do Desenvolver RH, empresa de consultoria na área de gestão de pessoas, recrutamento, seleção. E eu tenho o prazer de te receber aqui, viu? Bom, primeiro eu quero dizer oi. Antes de qualquer coisa, é sempre importante a gente receber o outro e se conectar, né? E ainda mais eu que represento pessoas, eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui, porque faz muito sentido de representar não só o Instituto Desenvolver, os colaboradores, as empresas são nossos clientes e o Grupo Acelerador, mas representar todo mundo que direto ou indiretamente trabalha com outra pessoa. Então, muito obrigada pelo convite e um oi muito acalorado, muito feliz. Saber que a gente vai bater um papo leve, divertido, com muito conteúdo. Isso aí. E para começar aqui, galera, vocês perceberam que hoje a gente está diferente. Hoje não tem teré, mas tem uma canequinha aqui, ó. Curiosidade, a Dani é goiana, eu sou de Campo Grande, vocês já sabem. Então, estamos aqui no Centro-Oeste. Então isso aqui lembra muita roça, né? Lembra meu bisavô, cara. Sabe que meu bisavô tinha uma canequinha branca dessa daqui e um prato branco desse negocinho aqui. E aí ele tomava café e almoçava e jantava no pratinho dele. É assim, ó. A caneca esmaltada, o prato esmaltado, você sente a comida mais quentinha. Comida quentinha aquece o coração. É isso aí, a galera do Centro-Oeste vai dominar o mundo. Bom, a Dani é psicóloga de formação, né? Já tem mais de 13 anos na área do desenvolvimento de pessoas e já recrutou mais de 12 mil pessoas aí, Brasil afora, para várias empresas, ajuda a desenvolver a cultura. Você tem uma metodologia própria, né, de recrutamento, seleção, e o objetivo, pelo que eu entendi, é encontrar a pessoa certa e conectar a pessoa certa com a empresa certa. E nós vamos falar hoje aqui sobre desenvolvimento de pessoas, a gente vai falar um pouquinho sobre vida, sobre carreira, sobre negócios, é muito legal conversar, bater um papo. E eu quero começar, Dani, com um assunto que, assim, a gente vai falar aqui basicamente sobre pessoas, porque em todas as conversas que eu tenho com pessoas, a gente está tomando um café, eu vou almoçar com alguém, com um amigo, com um conhecido, e aí sempre, você pode estar falando de, sei lá, estamos falando de física quântica, estamos falando da Lua. De repente, quando você percebe, você está falando de pessoas. Puxa, mas tá difícil lá na equipe. Poxa, mas tá. E sempre, você está falando de coisas aleatórias, termina no assunto gestão de pessoas, equipe, por aí vai. E você tem uma vasta experiência, né, nesse campo. E eu queria que você começasse a compartilhar com a gente quais são as principais dificuldades hoje que o gestor tem na hora de montar uma equipe e essa equipe ajudar ele a alcançar os objetivos. A primeira coisa que eu posso falar é assim, antes de qualquer coisa, essa é uma dor latente, ela sempre vai existir. Por que essa dor vai existir? Pessoas são de pulsão de vida, pulsão de morte. Nós somos como se fosse a música de Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, né? E aí quando a gente fala assim, eu fiz um processo seletivo, a pessoa começou bem, mas depois de um ano ela desandou, não sei o quê, e a pessoa tá... É isso, é como se fosse um relacionamento, um casamento. Você não vai lá e conquista a pessoa só um dia. Então, tem que ter esse relacionamento, tem que ter essa comunicação. E por que eu trouxe isso? Tudo começa a partir da comunicação. Relacionamentos que sejam profissionais, interpessoais, independentes, eles precisam de quê? De comunicação. Uma relação de comunicação verbal, escrita, uma troca no dia a dia. E o gestor, ele precisa entender o time dele. Mas eu sou ótimo, meu time não faz nada. Colega, o time é seu reflexo. Então... E ele precisa ter essa comunicação com o gestor imediato da empresa, para a gente saber o que a empresa espera. Exemplo, se eu fosse hoje montar um time com vocês, você fala assim, Dani, eu quero montar um time de vendas, eu quero um time implacável, eu quero um time acelerado, eu quero um time de resultados. De quê? Para quê? Para onde que essas pessoas vão? Aí eu volto de novo. Cadê o posicionamento estratégico dessa empresa? Cadê a missão, visão e valores? Ela é real? Ela é viva ou ela é de parede?
Porque quando você consegue entender o que a empresa precisa, estrategicamente, você traz para a cultura, você traduz para o processo e você faz um processo de educação, de comunicação. Então, o gestor, ele sabe o que ele vai ser cobrado, o que ele precisa, e ele desce com clareza na hora de contratar. É quando você vai comprar um carro. Você não compra um carro sem fazer um test drive. Interessante isso, porque eu já puxo um pouco mais na raiz, assim, entender. Você falando me abriu um pouco a cabeça para outras coisas aqui. E às vezes é comum o gestor da empresa, o dono da empresa, o empresário, o empreendedor, e a gente fala aqui para o nosso público aqui, normalmente a maioria são pequenos empresários. Só que tem 5, 10, 15, 20 funcionários. E para ele, muitas vezes, ouvir isso, ele desconecta, tipo assim, poxa, mas como que eu vou fazer isso na minha empresa? Não é a minha realidade, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tal. E como que a gente consegue fazer essa pessoa entender e começar a mudar esse padrão? Porque eu lembro, é a minha realidade, né? A minha empresa tem 10 pessoas. E aí eu lembrei um pouquinho do livro Mito do Empreendedor. Ele fala, e a realidade, né? É o veterinário, no meu caso, que abriu uma clínica veterinária, abriu um laboratório veterinário, e achei que porque eu era veterinário, minha empresa iria dar certo. E aí vem várias outras coisas, e junto com elas, a minha equipe, as pessoas que eu preciso desenvolver, que eu preciso liderar, habilidades que eu preciso aprender. E também tem o advogado, tem o nutricionista, a nutricionista, o nutricionista tem o fonoaudiólogo, tem o médico, tem o padeiro, tem o farmacêutico, tem toda essa galera que é muito técnico e abre o negócio. E aí ele abre um pequeno negócio. Como fazer essa galera entender isso, sabe? Mudar esse padrão, esse paradigma. Vou fazer uma analogia primeiro, aí depois eu vou te explicar um pouco. A gente vai fazer... Todo mundo vai fazer um desafio aqui. Uns vão querer ganhar massa, outros vão querer perder gordura. Cada um vai fazer alguma coisa. Mas todo mundo vai para academia. Você vai conseguir o resultado em um dia? Em uma semana? Cada um vai ter um resultado de acordo com o seu empenho. De acordo com o seu foco. Você não vai malhar todo dia porque você gosta. Porque não é. Vai ser gostoso lá na frente. No começo, seu corpo vai doer. No começo, você vai ficar sem graça. Você não tem uma turma. A gente tá indo junto, mas você não tem uma turma sua que você chega lá. Então, o que acontece? Você vai aprender, primeira coisa, a fazer o exercício. Às vezes, você fica até com vergonha. Te dá um pezinho, você fala, você olha pro lado, tá alguma coisa. Fala assim, certo. Meu Deus, não, vou pegar um mais forte, que aí no outro dia você não consegue nem virar, né? Você vai pegar a caneca, Não! Então, é assim. Comece aos poucos. Faça o básico bem feito. E aí você vai aperfeiçoando. Dani, eu tenho só 5 pessoas. Já deu certo. Dani, é só eu e minha esposa. Já deu certo. Ah, eu tô com 10. Por que já deu certo? Primeiro, eu preciso entender o que eu quero para minha empresa. Dani, hoje eu tô faturando 30 mil mês. Eu quero faturar 50. Tá, o que eu preciso fazer? Isso, tá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos melhorar ali no pós-venda. No pós-venda. Então, a gente sempre vai falar e remeter a pessoa, perguntar como foi a experiência dela e convidar ela para voltar para a empresa. Isso é uma cultura. Então, a gente tem o hábito de ouvir o cliente para fornecer a solução. Isso é cultura. Isso é um processo. Hoje você é 2 pessoas. E quando for 3, como que você vai ensinar? A pessoa não está na sua cabeça. Entende? A intenção é você ir evoluindo e transmitindo o seu conhecimento. A questão aqui é, você tá ali no começo, vamos chamar um instrutor. Comece a fazer network. Comece a consumir conteúdos. Com o tempo, você vai separar o que faz sentido para o seu perfil ou não. Exemplo. No meu Instagram, a gente posta diariamente dicas de gestão de pessoas de todos os subsistemas de RH. Você não precisa pagar nada. O que eu tenho de pessoas que viram para mim e falam, nossa, eu peguei essa dica, eu implantei, agora eu tô com dúvida. Se você acompanhar, tem live, tem produtos que vão alimentando. O conhecimento tá muito fácil. Entende? Mas você precisa ter constância. Como eu falei ali no começo da analogia. Cada um de nós fomos para academia, todos aqui fomos, mas cada um teve um resultado. Mas foi de acordo com a sua constância, foi de acordo com o que foi desenhado para ele. Se eu pegar o seu treino, pode ser que ele não seja ideal para mim. O nosso erro é que a gente quer copiar o do outro. E aí a gente tem que trazer, tá eu, minha esposa e uma terceira pessoa.
tá? Ai, eu não tenho cultura. Você já tem, cultura é comportamento. É alinhamentos e acordos. Então, defina os acordos da sua empresa. E aí, você começa a trabalhar a gestão de pessoas em... Dá um feedback nessa pessoa. Entenda o que a sua empresa quer e o que ela não quer, para quando você for contratar, você sabe. Aí não me vem falar, ai, não quero uma pessoa que tem piercing, que eu não gosto de gente que tem piercing. Para de loucura. Aí eu já falo, calma. A gente tem que falar de coisas que vêm de desencontro da empresa. Por exemplo, minha empresa é uma empresa que a gente sempre pergunta o que a pessoa precisa. Então, é uma pessoa solista, é uma pessoa atenciosa. Se eu vou contratar uma pessoa que odeia pessoas, para que eu vou contratar ela para esse cargo? Eu posso colocá-la em outro cargo. Então, comece o básico. Então, assim, a primeira dica, já puxando sardinha pra mim, vai pro meu Instagram. Vai lá, segue. Dani Queiroz. RH. Simplesinho. Todo dia a gente tem dica. E aí, você quer começar a fazer uma... Eu tenho uma empresa pequena, mas eu não tenho minha missão, visão, valores... Vamos no básico. O que é a missão? É o objetivo da sua empresa. Por que sua empresa existe? Se a sua empresa não existisse no mundo, o que iria faltar? O que ela fornece? Simples. A minha empresa oferece serviços de desenvolvimento de educação aplicados em gestão de pessoas. Então, eu ensino pessoas. Hoje eu faço? Faço. Eu tenho produtos que faço. Mas o mesmo produto que eu entrego, a gente ensina. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas refaçam, replicam. A sua empresa, o que ela fornece? Fornece treinamento. Então, ela oferece o quê? Formações. Então, o objetivo é formar pessoas. Então, você já começa a treinar quem trabalha com você, que o objetivo da função dele, independente se é financeiro, se é vendas, é o quê? O que ele faz vai formar pessoas. Aí você traz para o interno. Quando eu formo pessoas, eu estou trazendo oportunidades de crescimento, de carreiras. E a gente não valoriza o que a gente faz. A gente pega ali aquele cara, entrega pay. Você tá aqui, cara, olha pro que você faz. O básico. Aí você vai pra visão. Ah, a visão é pra onde eu vou. É o farol, aonde eu quero chegar. Ah, eu quero ter 3 filiais no estado de Goiás. Exemplo. Hoje eu tenho uma. Tá, então o que você precisa? Coloca metas. Cada área... Ah, não, é só eu e minha esposa. Tá, sua esposa cuida do quê? Do financeiro. Então, sua meta é fazer acompanhamento dos gastos e trazer ideias pra gente diminuir gastos que não são necessários. Exemplo, vai lá no banco, renegocia alguma coisa, vê se realmente você está usando um cartão de crédito que você pode usar milhas, alguma coisa, você viaja muito. Estuda o que você tem. Adapta o que você precisa para sua realidade. Aí, você fala assim, nossa, mas... E quando tiver pessoas? Pay. Essa é a pegada, é ensinar as pessoas a como a empresa precisa e o que a empresa precisa. E aí os valores são os comportamentos que já existem. Exemplo, no Instituto de Desenvolver, se a pessoa não for autorresponsável, ela não consegue trabalhar com a gente. Esses dias eu liguei para a Tabla é minha especialista comercial, ela cuida do growth da empresa. Eu liguei para ela, mas eu tô na Argentina, eu falei, queria trabalhar com você. Aí uma colega falou assim, mas você não tá incomodada? Eu falei, filha, se ela tá entregando, eu quero que ela viaje, eu quero que ela faça o que ela quiser, porque o meu modelo de negócio é diferente. Já se fosse em outra empresa, às vezes não daria certo o modelo de negócio, entende? Se é uma pessoa muito dependente que precisa de uma aprovação minha, uma aprovação da minha gestora financeira ou do comercial, não vai dar certo nunca. Então eu entendo o formato da minha empresa e eu entendo... No processo seletivo e no processo, porque o processo seletivo é igual casamento, você precisa estar contratando a pessoa sempre, encantando a pessoa sempre. E aí você começa. E os valores é isso, é o que é inegociável. Se para sua empresa um dos valores fundamentais é que a pessoa esteja 100% disponível para a empresa de segunda a sábado e a pessoa ela faz um curso sábado, vai dar certo? Mas sabe que isso... quando eu assisti a tua palestra, eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi que fizeram muito sentido para mim e que eu cheguei na empresa. Tenho 2 empresas, né? E falei, quando você perguntou, a primeira que veio na minha cabeça foi a desenvolvimento, porque afinal a gente se conheceu nesse meio, né? Mas o laboratório, que é a minha outra principal empresa, que é onde eu tenho lá a equipe e tal, quando eu ouvi o que você falou lá, eu cheguei no outro dia na empresa e tal, e comecei a fazer algumas mudanças e comecei a conversar e deixar muito claro com as pessoas realmente quais eram os combinados, quais eram ali os valores e tal, para que as pessoas conseguissem entender realmente ali. Por quê? Uma coisa é a gente
ler um livro de liderança. Uma coisa é você assistir uma palestra de liderança, coisa é você ir num curso de liderança e tal. Mas outra coisa muito diferente é você estar no... Às vezes você lê uma coisa ali e se fala, às vezes você dá... A gente que trabalha com desenvolvimento de pessoas, poxa, você vai numa empresa, eu me sinto muito mais à vontade dando treinamento em uma outra empresa, falando com outras pessoas, do que dando treinamento na minha própria equipe. É muito mais difícil para mim isso, assim. Então, uma coisa é você ver a teoria e tal, outra coisa é você estar ali no dia a dia, batalhando e tal. E aí, o líder, ele precisa desenvolver habilidades que muitas vezes nem ele percebe, nem ele sabe que ele precisa. É na hora ali do, vamos ver, putz, o que eu falei, o que eu fiz, não deu certo, e agora tal. Aí você fala, cara... Aí você enxerga uma coisa, você fala assim, putz, aquilo que a Dani falou naquela palestra, lembrei... conectou agora, tal. É muito doido isso, né? É no dia a dia. Lembra que eu falei do instrutor, do exemplo da academia? Por isso que você tem que estar em movimento. Um corpo, ele precisa estar em movimento, porque se ele está em inércia, ele tende a ficar em inércia. E aí, qual é o maior erro do líder? Quando ele se senta, eu sou onipotente, eu sou o dono da verdade. E colega, é um sol só, entende? Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu tô nesse mundo do desenvolvimento não muito tempo. Em 2017 eu comecei essa jornada aí. E aí o que aconteceu? Poxa, naquela vontade, aprende, vai e aplica, aprende, vai, aplica, aprende, vai, aplica, tal. E aí eu vi as coisas dando muito resultado. E aí eu me lembro que em 2018, assim, eu falei, cara, minha equipe é maravilhosa hoje, a melhor equipe que eu tenho, tal. Tanto é que eu abri a boca e falava assim, poxa, hoje a empresa não depende mais de mim, ela roda sozinha. Beleza, me acomodei ali, né? O que aconteceu de um ano pra cá, cara, as coisas desandaram, e aí foi justamente o que eu falei, né? Agora a gente tá tendo que renovar a equipe, reformular tudo certinho ali, criar novamente a equipe, porque é aquilo que você falou no começo, é relacionamento e isso tem que ser diário, igual um casamento. Eu entendi isso aí a duras, viu? Foi bem complicado pra gente, mas é o que eu falei, é dia a dia, né? Não tem jeito. Gustavo, ontem a gente tem um produto lá dentro da Desenvolver que a gente faz a implantação do RH para as empresas. O que acontece muito hoje em dia? Vou te falar bem a verdade. Todo mundo fala, você tem que ter um RH, você tem que ter uma pessoa, uma psicóloga, você tem que ter um estrategista, você tem que ter um business partner, você tem que ter tudo. Só que a gente sabe que a realidade do empresário não é essa. Porque primeiro é imposto, é fornecedor, é pagamento, é colaborador, e é muitas coisas ao mesmo tempo. E todo mundo que já está num patamar intermediário começou como eu empresário. Ser eu empresário é muito dolorido, e às vezes a gente tem muito apego em passar o bastão. E aí, o que o mercado vem fazendo? Isso é uma tendência de mercado. Às vezes, eu não consigo trazer um profissional do mercado hoje que tem X valor. Mas eu tenho a minha esposa, eu tenho uma prima, eu tenho uma estagiária, eu quero investir nela para ela cuidar da área de pessoas. Não tem problema você investir nessa pessoa. Só que você tem que investir de forma correta. Então a pedido do mercado, a gente criou um produto que a gente faz a implantação do RH, onde a gente faz análise do perfil da pessoa. Se a pessoa não tem o perfil, a gente já sinaliza. E aí a gente contrata dentro do budget que ela pode, uma pessoa do que ela pode pagar. E aí faz a mentoria onde tem a rede de implantação. Primeiro, eu vou nas primeiras, que é onde a gente faz a sensibilização da empresa, explicar o que é um RH, né? Comecei minha carreira uma vez, uma pessoa falou assim, você tem que ligar ali na prefeitura, porque aquela árvore ali eu tenho que podar. Aí eu olhei assim, gente, eu juro, eu olhei assim, aí eu falei, tá, no caso você quer que eu te empreste o telefone? Não, você é do RH, você tem que ligar lá na prefeitura. Eu falei, entendi. Recursos humanos e ambientais. Aí eu olhei assim, sabe, eu nunca tive assim muito freio na língua, eu olhei e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela, o quê? Você sabe explicar direitinho o que tá acontecendo ali com aquela árvore? Ela, eu sei. Eu falei, então eu vou te ajudar. Fui lá, peguei meu telefone e falei, pode ligar, eu vou estar aqui com você. Eu quero aprender com você. Aí sentei, ela ligou, né? Ela falou assim, mas por que você pensou pra ligar? Eu falei, porque você é capaz. Você sabe a resposta. Eu sempre vou te acompanhar pra você entregar o que você precisar. Aí passou alguns anos, ela entrou na minha sala e falou assim, eu sei o recado que você me deu. Por isso que eu te respeito. Falei, muito obrigada. Mas eu já passei por situações dessa, né? Então, voltando, o que a gente faz?
A gente entende o que a empresa precisa, porque não é o que o mercado está praticando, é o que você precisa, adequando, acompanhando o mercado, é diferente. E aí a gente ensina a empresa a implantar a área de pessoas. Eu não uso mais RH, tá? Hoje, o que eu falo é de pessoas para pessoas, que é uma área voltada. Que é uma área que ela vai voltar para contratação, para treinamento, para gestão de clima, para auxiliar nas decisões estratégicas, para implantações de treinamento e desenvolvimento. E uma coisa que eu já vou falar, que toda empresa que você entrar que tiver RH, primeira coisa que tem que fazer, sensibilize o RH. Tem que trazer treinamento externo. Para de ficar com medo. Pelo amor de Deus. Uma vez uma pessoa falou assim, você dá um treinamento de segurança do trabalho? Eu falei, posso contratar uma pessoa. Cada um tem a sua especificidade. E aí, o que a gente faz? A gente ensina a empresa. E aí, quem está à frente, passando pelo processo, ele vai desenhando todo o processo da área de pessoas de acordo com as diretrizes da empresa. Quando que eu aconselho? A partir de 10 pessoas. Dani, não tenho 10 pessoas. Então, pega o líder que tem mais jeito com pessoas e investe nele. Depois a empresa vai crescendo, você distribui. E aí, nesse processo, é muito interessante, que aí a gente começa a mostrar para os líderes, para os colaboradores, para os donos da empresa e a pessoa que vai ser o gestor da área de pessoas, porque a responsabilidade de pessoas para pessoas é de todos, não é só da área de pessoas. É que esse relacionamento, essa comunicação, ela não é um jogo de ping-pong. Você bate, eu devolvo, você bate, eu devolvo. Não, é como se fosse um jogo de basquete. Você trabalha a bola, se joga. Ai, teve um erro. Ai, que tudo! Toda vez que teve um erro, uma oportunidade de melhoria. Para você acertar, você precisa errar. Então, tá bom, deu errado. Ótimo, vamos estudar o erro. Então, é muito bonito ver quando a empresa entende que ela não precisa ter o que a empresa X tem. Ela precisa ter o que ela precisa. Por isso que eu falo que você não precisa ter 100 colaboradores. Você precisa ter o quê? Diretriz de onde você quer chegar. Isso é legal, porque é uma coisa que eu comecei a observar e escutei até essa frase um tempo atrás, não sei da onde eu escutei, mas eu lembro assim, a pessoa falou assim, muitas vezes a gente costuma olhar para a pessoa hoje e admirar a vida dela hoje. O que ela está fazendo hoje? Poxa, eu olho para a Dani e falo, cara, é igual. E a gente às vezes olha para uma empresa grande e tal, 500, 300, 1.000, 2.000 funcionários, você fala, pô, tem isso, tem aquilo e tal. Queria fazer assim e tal. Mas a grande cereja do bolo aí não está em olhar o que ela é hoje, né? Mas olhar 10 anos antes dela chegar até aqui, o que ela fez nesse caminho para chegar até aqui. E às vezes eu comparar a minha realidade com a sua, a minha realidade com a outra empresa, com do fulano, do ciclano, não tem nada a ver, nós não estamos no mesmo momento. Né? Eu me lembro que uma pessoa falou assim um dia para mim, às vezes a gente vai falar com alguém e você fala assim, nós estamos no mesmo barco, né? A gente está no mesmo caminho, mesmo objetivo e tal. Ele falou assim, não, calma, não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo rio. Uns estão um pouquinho mais à frente, lá no iate, outros estão um pouquinho mais para trás, num barquinho, numa canoa. A gente está indo para o mesmo caminho, mas cada um no seu momento, cada um com a sua habilidade e tal. Isso virou uma chave muito grande para mim, porque às vezes a gente fica olhando assim e fala, cara, eu queria fazer isso e tal. Mas o grande segredo é você olhar o que esse cara, esse líder, esse gestor fez antes dele ter 200, 500, 1.000, 2.000 colaboradores. Por que ele chegou até lá? E aí, para mim, hoje tem sido um desafio muito grande. Às vezes as pessoas me chamam para dar um treinamento na empresa. E não sei se isso já aconteceu com você, trabalhando, mas as pessoas falam assim, eu preciso motivar a minha equipe. Eu canso de falar isso para galera. A maioria das dores do gestor, do empreendedor, é o que a minha equipe não é motivada. E aí, quando você vai fazer um diagnóstico com a empresa, você percebe que o problema não é a motivação. O problema, muitas vezes, está na postura do gestor. O problema, às vezes, está na cultura. O problema não é só a motivação, é a ponta do iceberg ali, mas tem muitas outras coisas por trás disso. E aí, a gente se depara, muitas vezes, com um gestor e ele não quer desenvolver. Ele quer que a equipe se desenvolva, mas e eu escutei isso alguns dias atrás, a pessoa falou assim, você jamais vai me colocar num banco escutando uma palestra. Eu falei, não tem, né? Mas eu falei, não, eu pensei, né? Mas assim, às vezes o gestor, ele não quer
Mas ele quer que a equipe dele dê resultado. Ele quer que a equipe dele seja alta performance. Mas será que ele é alta performance? Às vezes ele acha e olha assim, poxa, ele olha e fala, mas eu alcancei tal coisa. Eu cheguei até aqui. Então a minha empresa, as pessoas também têm que chegar. Tem que ter o mesmo pensamento que eu. A gente tem um produto que ele é assim, a gente vai lançar, só para contar para você um spoiler, a gente vai ter a caixa preta do RH. Vai ser uma sequência de produtos aí que a gente vai vender, que não é só para quem é RH. Na verdade, o meu time de marketing me ligou agora, já falando que já tá tudo conduzido, e eu falei, agora é meu contato. E não é só para quem é de RH ou para quem é empresário. Às vezes, a pessoa ela quer trabalhar com aquilo, ela já trabalha, então vai atender todos os públicos, o empresário, o profissional, quem quer entrar, o gestor. Então a gente consegue trazer, e aí ele é dividido por perfil. E aí tem um produto que a gente tem, esse a gente faz pela empresa. Existe o evento de cultura, onde você chega e deixa todo mundo alinhado na mesma comunicação, e existe a experiência de cultura. A experiência de cultura, ela vem para quebrar o mecanismo de defesa dessas pessoas que não querem sentar. E é muito engraçado que me veio uma história que aconteceu ano passado. A gente tinha um determinado líder de uma empresa. E assim, nossa, o cara era tão inteligente que ele falava uma coisa e pensava outra. E às vezes ele achava que ele estava comentando e ele ia misturando. Eu olhava na reunião e eu falava, ele não consegue ver. Porque ele era tão inteligente que a mente dele... Eu falei, ele tá no cargo errado, ele não tem que gerir pessoas, ele tem que estar na área de start de criação, porque ele tem a ideia, ele pensa na estratégia, mas ali do lado ele tem uma pessoa que pega e traduz o que tem que acontecer, e essa pessoa que faz executar. Mas a empresa queria forçar o cara a ser algo que ele não conseguiria. Aí eu vou perguntar uma pessoa que entende mais que eu, que fez medicina veterinária. Porco mia? Tem como ensinar? Entende? Então a gente tem que ter um olhar sobre a competência técnica, a competência comportamental. Um ponto que a gente esquece é avaliar o estágio emocional daquela pessoa frente ao desafio que ela vai precisar. Porque às vezes eu estou num momento de vida que o que a empresa vai precisar não vem de encontro comigo. E você tem que dar esse direito para a pessoa saber quando você está contratando ela. E quando ela está no seu time, quando vai para um novo projeto. Porque lembra que a contratação é sempre. E aí avaliar a cultura da pessoa. E é essa metodologia que eu ensino. E quando a gente foi para essa experiência de cultura que a gente vai para dentro da empresa, faz todo um levantamento, todo um estudo. E aí nós treinamos os líderes para dar continuidade. Eu não dou treinamento de líder, eu ensino líderes a fazer gestão de pessoas com metodologia. É diferente. Porque ele tem que ser o melhor amigo do RH. E esse líder específico, a gente fez eu chamo jogos de pessoas que a gente faz. Ele participou de o time dele perdeu 10 rodadas. 10 rodadas inteiras. E aí eu dei a opção, e todo mundo já tinha visto, tava claro pra todo mundo, e ele não conseguia ver. E eu dei a opção, eu falei, você pode tirar 2 jogadores seus e escolher alguém pra ficar sem a venda, porque a próxima etapa era sem a venda. Ele tirou os 2 jogadores dele, ele tirou a venda dele e ele conseguiu perder novamente. E aí, no final, ele falava, eu não entendo, eu sou muito bom. E aí, o menininho que tinha acabado de chegar, ele virou e falou assim, pra ele assim, tinha acabado de entrar, sabe? Ele tinha entrado, eu não lembro se era empacotador, estoque, qualquer coisa assim, mas era o primeiro emprego do menino, ele era jovem aprendiz. Ele falou assim, mamãe, como? Só faltou a faquinha pra você ser o Rambo. E aí, ele foi embora. Passou uns 3 dias, ele me ligou, ele falou assim, eu entendi. Eu não sei e não tenho paciência para as pessoas. Então, cada um tem um processo. Ele levou 3 dias, porque o que marcou ele não foi o que aconteceu, foi no debriefing. E a faquinha do Rambo, entende que não era meu, aquilo era dele. Então, o que fazer com esses líderes? Treinar e desenvolver. Treinar, desenvolver, feedback, plano de ação. Treinar, desenvolver, feedback, plano de ação. E rodar para DCA. Se o líder não vai, a escolha é da empresa. Qual é o maior problema das empresas hoje? É contratar rápido, demite lento, não investe em treinamento, não para passar o bastão. Aí você fala para mim assim, eu investi e perdi dinheiro. Não, você não investiu. Você foi mais uma vez, comprou algo e não usou. Né?
Aí eu fazendo analogia, quem nunca ajudou uma família de academia pagando mensalidade isso aí, né? Vários vezes. Mas sabe, é assim, eu vejo as pessoas, muitas vezes, elas estão no inconsciente, né? E uma coisa que eu sempre falo, assim, cara, eu acho que o autoconhecimento é o segredo de tudo, né? Se a gente aprendesse isso desde a infância, desde criancinha, acho que a nossa vida seria muito diferente. Porque, às vezes, a gente está tão no inconsciente, no automático, que você não percebe. Só que aí vem um outro ponto. Você precisa estar aberto. E aí é onde a gente vê muita resistência das pessoas em passar pelo processo. Você é psicólogo, vai poder explicar melhor do que eu o que acontece aí. Porque a pessoa fala da boca para fora que quer, mas na verdade, nas ações e nas atitudes, você não percebe que ela. E aí isso para mim, como gestor, como empreendedor, isso para mim é muito difícil. Porque eu tenho a cabeça empreendedora, executora, eu sou extremamente executor, então é tudo muito rápido. Eu me vi agora você falando do rapaz aí, eu me enxerguei aí na situação em alguns momentos. E aí, tipo assim, cara, é tudo muito rápido. E você contrata uma pessoa para trabalhar com você, mesmo a gente tendo conhecimento e tal, você espera que a pessoa talvez caminhe no mesmo passo que você, na mesma agilidade e tal. E aí eu fico pensando, poxa, eu que já tenho o nível de consciência e busco todos os dias aprender e tal, tenho muita dificuldade. Imagina a galera que não quer nem ouvir, que não quer nem, que não está disposta. Porque tudo isso que você falou, a pessoa precisa querer. Se ela não quer... Mas é assim. Provavelmente alguém já ouviu isso. Engole o choro. Cala a boca, menino. Muito. Fica quieto, menino. Não, vai lá pra dentro. Isso é cultural. Tudo que a gente entrega é o que a gente consegue ver. Eu não consigo te entregar o que eu não consegui ver. Eu não consegui vivenciar. Eu só te entrego o que eu tenho. Eu não posso te entregar mais. E aí a gente tem que ter uma sabedoria muito grande, estratégica, de entender que é como se fosse uma venda, um funil de venda. Tem que ter o estágio da consciência. Por isso que eu sou contra você só... demite logo. Cara, investe. Mas não deu certo, tive que desligar lá na frente. Você investiu, você aprendeu. Você aprendeu com alguma coisa ali. E te garanto que você investir naquele, tem outras pessoas, eles vão aprender também. O que acontece nesse processo? Muitas das vezes a gente não sabe como falar. Não é o que se fala, é como se fala. Entende? Porque existe todo um contexto. A gente precisa conhecer as pessoas que nós trabalhamos. Por isso a importância do diagnóstico. Para você poder trazer para o estágio de consciência. Se a pessoa não está no estágio de consciência, não adianta eu querer levar ela para o autoconhecimento se ela não está pronta e ela não quer. O que a gente pode fazer é jogar claro, seja verdadeiro. Olha, o bom e velho feedback é uma ferramenta muito cara, vai gastar seu tempo. Joga limpo. Olha, hoje a empresa está aqui, eu preciso disso. Você está me entregando isso e isso, está faltando isso daqui. Para você atingir isso daqui hoje, eu preciso que você desenvolva isso. Como que você acha que você vai me entregar isso? Para mim não faz sentido. Joga limpo. Vamos fazer a sua transição. Que seja para outra área ou que seja para o mercado. Tá tudo bem. Gente, pelo amor de Deus. Não é que as relações têm que ser eternas. Tem que ser bom para os dois. A pior coisa que tem no mundo é você desligar alguém de surpresa. Salvo os casos, é claro que acontece algumas coisas que a gente tem que agir de emergência. Mas assim, fala com a pessoa, joga limpo. A gente tem medo de falar as coisas para as pessoas. Para mim, de tudo, empreender é muito gostoso, é maravilhoso, é muito bom. Mas para mim, a pior coisa é o momento de desligar. Assim, a única coisa que eu não gostaria de fazer, se eu pudesse tirar essa responsabilidade de mim hoje, eu faço isso, é o momento de... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém, Quando acontece um desligamento na sua empresa, é você que desliga a pessoa ou a pessoa que se desligou na caminhada? Na maioria das vezes, acho que a pessoa se desligou na caminhada. E por que você tá sofrendo? Então, mas Falei que eu ia fazer entrevista, eu falei que eu ia tomar esse podcast, eu avisei. Duas coisas. É mais difícil quando talvez a pessoa não conseguiu enxergar ali e tal, você tá num estágio da empresa, você precisava mais daquela pessoa e tal, e você percebe às vezes que a pessoa, ela
ela tem sonho, ela tem vontades e tal, só que ela não se encaixa mais naquele momento da empresa. Isso para mim é mais difícil. Nesses casos, sim. Nos casos onde eu vejo, poxa, não, realmente, cara, ela não está conectada, não quer e tal, é mais fácil. Mas ao mesmo tempo Mas você percebe que com o alinhamento de expectativas com a pessoa, quando chega a ter um desligamento, já é algo que está claro para ambas as partes, que não faz sentido. Se no caminho você sente que a pessoa tinha várias oportunidades, é porque não teve esse alinhamento. Porque não é eu que desligo uma pessoa, é a pessoa que se desliga da empresa naquele momento. E tá tudo bem. Só que muitas vezes ela não percebe também, né? Por isso que tem que ter essa parte aqui, ó. Entende? E tá tudo bem, porque a relação, ela tem que ser boa para ambos os lados. Entende? Por mais que a pessoa saiu, mas ela me deixou na mão. Não, peraí, vamos valorizar a vida da pessoa. Exemplo, teve pessoas que trabalharam comigo que eu vou ser eternamente. Eu não estaria aqui hoje, eu não seria a Dani de hoje, eu não teria a empresa que eu tenho, eu não teria a experiência que eu tenho como head, como estrategista, se eu não tivesse trabalhado com essas pessoas, que elas acreditaram e viveram. E às vezes elas acreditaram muito mais que eu no momento que eu precisava delas ali. E no decorrer, deu tão certo que tudo tem começo, meio e fim. E o fim ali era necessário. E aí a pessoa falou, olha, eu preciso empreender. E eu olhei e falei, não quero. Fica, mas não falei, pensa, né? E eu voltei pra cá, parecia que eu tinha terminado com o relacionamento, uma depressão. Eu falei, gente, como que eu vou ficar sem ela? E aí eu voltei pro lado racional, falei, opa, peraí. Ela tá sinalizando que ela precisa dar o próximo passo. E eu não consigo fornecer um próximo passo. Não consigo chamar ela pra uma sociedade hoje. Então, peraí, vamos fazer um relacionamento aqui para que ela faça uma transição. Entende? É a arte de, o que eu falei lá no começo? Da comunicação, da relação, do relacionamento. Como você se relaciona, como você conversa, como você articula, como você negocia. Como você fala, como você traz, o que você vai implantar. Como você vende internamente. E foi maravilhoso. Tanto que ela tem uma eterna cadeira lá dentro da empresa. E todas as outras pessoas. Vai ter aquelas pessoas que vão te marcar e você vai querer, em nome do Senhor, fazer uma oração nesse momento. Então, ore por essa vida. Mas seja racional e estratégico. Bom ou ruim, seja racional, estratégico. Tá nervoso? Fecha a porta. E esse é o grande segredo, né? Porque a gente sempre faz as besteiras. Nós somos seres emocionais. Você falou, né? Pulsão de vida, pulsão de morte e tal. E às vezes no impulso ali você fala ou faz alguma coisa que não deveria fazer naquele momento, que é justamente já um momento delicado. É um momento onde a pessoa tá saindo, e aí é onde as coisas desandam, né? Então acho que esse controle emocional aí, ele precisa ser muito trabalhado. E é o que a gente vê hoje, talvez, diria eu, que é uma visão. Hoje nós estamos vivendo aí a era, né, a população mais doente emocionalmente em toda a história da humanidade. Então, acho que esse é um ponto hoje extremamente importante e relevante para o líder. Cuidar da inteligência emocional. Justamente para não acontecer alguma situação. Vou fazer o seguinte, eu vou te dar um presente pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Eu vou dar dicas rápidas pro líder, tá? Vou fazer assim, dicas que cabem na palma da mão. 5 dicas. Primeira coisa, você quer ser um bom líder, você primeiro vai conhecer seu time, converse com as pessoas. Segunda dica, ouça mais do que fale. Terceira, pergunte depois de ouvir. A gente primeiro pergunta, depois ouve. Pergunte primeiro. A gente sempre faz isso. Não. Escute a pessoa e faça a pergunta em cima do que ela te trouxe. Porque a resposta está na pessoa. Entende? Quarto, adapte ao seu time. Você tem que falar na linguagem do seu time, não na sua linguagem. Às vezes você vai ter uma pessoa que tem uma que é mais rápida, outra que é mais emocional, uma que é mais analítica. Você precisa conhecer o que você já fez e você precisa conversar com ele de acordo com o que ele precisa. Quinto, realize feedback. E de quebra aí, peça feedback também. Tem uma história muito bacana, isso daí. Em 2017 eu fiz um curso, vim aqui para São Paulo fazer um curso e tal. E aí eu me lembro que trabalhou muito feedback. E nesse curso, nessa formação, eu falava assim, olha, volta para a feedback das pessoas.
E aí eu fiz, na época não tinha Google Forms, tá? Eu fiz num A4, num sulfite, imprimi e entreguei pra galera. Entreguei lá pro pessoal da empresa, entreguei pros familiares e tal, e não sei o que, beleza. Marquei uma data pra galera entregar, deixei uma caixinha de sapato, ó, ninguém precisa se identificar, coloquem aí e tal. E eu me lembro que a primeira carta que eu abri, nossa, me deu assim, eu engoli seco aquele negócio. Eu falei assim, caraca, pera lá, eu não tô preparado para ler isso daqui não. Eu fechei, passou uma semana eu digerindo aquilo, aí eu voltei a ler todas as outras cartas. Porque, às vezes, como a gente falou, a gente tá tão automático que você não percebe alguns comportamentos, alguma coisa, sabe? E eu me lembro que tinha, assim, eu coloquei uma pergunta lá que era assim, você alguma vez deixou de falar alguma coisa para mim, ou gostaria de falar alguma coisa, ou houve algum problema que ficou mal resolvido entre a gente? Era mais ou menos essa a pergunta, assim. Não nessas palavras, mas era mais ou menos isso. E aí eu sei que veio uma dessas assim, que eu falei, caraca, né? A pessoa falou, não, porque você é muito, muito impositivo, tal, não sei o quê, né? Controlador e não sei o quê. E tipo assim, pra mim, eu falava assim, meu jeito, tal, não sei o quê. As pessoas são muito sensíveis demais e tal, coisa. E aí, quando eu li aquilo, assim, parece que deu um soco na minha barriga, assim, sabe? Eu falei, cara. Só que tem um grande detalhe, né? Naquele momento eu estava aberto para escutar, para passar pelo processo. E a gente volta no que eu falei naquela hora. Vai doer, vai ser difícil, você vai escutar coisas que você não quer, você vai ver coisas que talvez você não queria, mas você precisa passar pelo processo. E aí é essa a grande dificuldade do empreendedor e do empresário hoje, né? Ele chegou até um ponto, mas o que fez ele chegar até aqui não vai ajudar ele a alcançar um próximo passo, a alcançar um outro nível dentro da empresa. Eu já falei outras vezes em outros conteúdos, tal. Toda empresa ela tem um platô de crescimento, só que chega uma hora que ela dá uma estabilizada. E essa hora é onde você vai precisar de ajuda, é onde você vai precisar contratar uma pessoa, uma mentoria, um treinamento para a tua equipe, para você. Você vai precisar buscar alguém para te auxiliar ali. E aí de duas uma, ou você procura alguém e continua crescendo, expandindo a tua empresa, ou você vai quebrar. Não tem outra regra aí. É assim, se a empresa ela depende só de você, o dia que você adoecer. Essa semana teve uma imersão e eu não estava participando, mas passei lá por perto e eu ouvi o palestrante falando assim: quem é que compra todo dia? Porque falou aquilo, eu voltei, abri a porta da sala, entrei, né? Falei, opa, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Aí ninguém levantou a mão, né? E eu sou aquela pessoa muito tímida ali, que não tava escrito em nada, levantei a mãozinha. Aí, na hora que eu tava saindo, ele falou assim, por que você levantou a mão? Eu falei, descobriu que eu não falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, não, eu acho que minha experiência de vida, a gente compra todo dia. Todo dia você acorda, você toma um café, você vai pro trabalho, você gasta gasolina, você vai ligar pra alguém, você tá utilizando sua linha de crédito, você vai acessar a internet, você tá acessando seu pacote de dados. Então a gente compra todo dia. Aí ele olhou pra mim e falou assim, trabalha com vendas ou com pessoas? Com pessoas. Tá explicado. Aí eu fiquei esperando ele falar, né? Aí um outro menino complementou e depois ele virou e falou assim, a gente vende e compra todo dia. Se você não tá pronto para comprar, você não tá pronto para vender. E é exatamente isso que acontece com pessoas. Você não tá pronto para comprar o que você tem com pessoas, de pessoas para pessoas, você não tá pronto para vender a sua empresa para essas pessoas. Elas não vão vestir a camisa só porque você falou que a sua camisa é legal. Uma pessoa vestir a camisa da sua empresa, ela tem que acreditar nela, mas ela tem que saber que ela vai crescer com a sua empresa. Ela tem que saber que ela vai ter oportunidade de crescer lá dentro, mas não tem como dar um cargo para ela. Claro que não, que se a empresa não crescer, você tem que trazer um ambiente favorável. De novo eu volto na cultura, de novo eu volto em metodologia. Dani, mas eu tenho medo de errar. Assume o erro. Vira pro seu time e fala, desculpa, errei. Eu preciso de vocês para construir. Eu dou minha cara a tapa se pelo menos 3 ou 4 que você falou vai virar e vai falar, vamos. Mas aí o grande segredo, né? A gente continuar dando murro em ponta de faca. Porque já tá,
Em qualquer lugar que você for buscar uma palestra, um livro, uma coisa, ou qualquer outra pessoa que você for conversar, a gente sempre vai esbarrar nesse assunto que foi gestão de pessoas. E é o gargalo das empresas para crescer hoje, pessoas e equipe. Por que então, né? Poxa, você que está ouvindo a gente, não aceita, né? Aceita que dói menos. Não é que não aceita, eu vou defender, pera. Não é que não aceita, é assim. Eu vou fazer do jeito que eu dou conta e depois eu faço. Não é a prioridade. Só que acontece o seguinte, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gente teve pandemia, e aí sim vai indo, né, Marcos? Sempre estamos. Marcos históricos. Só que vai acontecer um momento que as empresas vão começar a brigar por pessoas competentes. E eu sou Hunter. Eu tenho uma empresa de Hunter. Eu sou aquela pessoa que eu entro dentro dessa empresa e tiro aquela pessoa estratégica que põe na empresa do outro. E você sabe como eu faço isso? Ouvindo a pessoa. E 95% das pessoas saem porque elas não se sentem ouvidas ou parte da empresa. Elas estão com algum sentimento que não foi fechado. E para você saber lidar com isso, você tem que ter uma estratégia de gestão de pessoas muito forte. Você tem que ter uma estratégia de pessoas muito forte. Senão, não estou falando para você mentir. Eu estou falando para você aprender a lidar com pessoas do formato da sua empresa. Mas que as pessoas queiram estar ali. Entende? Porque assim, a gente contrata Brasil. A gente ensina pessoas a contratar Brasil. E todos os meus alunos que fazem, que a gente tem o recrutamento perfeito. Todos os meus alunos falam, nossa, eu consegui um cara que veio pelo mesmo valor e eu ia perder porque eu não ia negociar, porque eu não sabia como conversar com aquela pessoa. Lembra do começo da conversa, relacionamento, comunicação, conversas? É um jogo de basquete. Não é um jogo de ping-pong. Pode ser um jogo de futebol, de futsal, que seja qualquer jogo, mas não é um jogo de bate e volta. É isso que a gente tem que entender. E por que os empresários não querem investir agora? Porque o que ele está fazendo hoje, da maneira dele, ele está carregando sozinho nas costas. Ele está morrendo dentro da empresa dele. Às vezes ele está perdendo o crescimento do filho dele, férias com a esposa. Poder tirar uma sexta-feira e fazer algo. Eu me dei ao luxo e eu vou falar, eu amei, eu acabei de voltar de uma viagem, levei meu time comercial e a gente ficou quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá doido? A sua empresa parou? Não, eu tenho pessoas competentes que vão revezar. Isso para mim seria possível há 6 anos atrás? Não, eu comecei uma empresária. Para eu contratar a primeira estagiária foi uma luta, porque ela não vai saber o que eu sei fazer. Sabe o que eu mais escuto, às vezes, de um veterinário, colega? Ele fala assim, mas ela não fez do jeito que eu queria. Não fez do jeito que eu mandei fazer. E aí eu viro para a pessoa e falo assim, mas quem disse que ela tinha que fazer do jeito que você queria? Ela não poderia entregar o resultado que você queria? Às vezes a gente fica apegado à maneira como a pessoa vai fazer, né? E por que não olhar o resultado? Eu falei isso essa semana com um colaborador nosso lá. Eu falei, cara, o jeito que você vai fazer, não, porque ele estava fazendo ele estava executando uma função que não estava, uma tarefa que não estava dando resultado. E eu tinha dado autonomia para ele fazer, e aí depois eu peguei e falei assim, não, então vamos fazer do jeito que eu quero fazer, porque eu te dei a responsabilidade, te dei a autonomia e não está dando certo. E aí eu falei justamente isso para ele, eu falei assim, olha, o jeito que você vai fazer não me interessa, desde que dê resultado, desde que dê certo. Então, acho que a grande sacada do gestor aí é justamente desapegar, às vezes, desse detalhe. Porque, às vezes, ele quer ficar cuidando do detalhe, e é o detalhe onde ele perde tempo, onde ele acaba criando problemas no relacionamento com o colaborador. Porque, não... Para você ter uma ideia, dentro de uma empresa, um dia eu estava ouvindo assim, o pessoal, o gestor, uma das líderes... discutindo com outra pessoa porque tinham trocado uma vassoura de lugar. E aí eu falei assim, gente, a pessoa... Isso vai mudar. Aí a pergunta, aonde que está o foco dela? Entendeu? Por isso que é importante ter metodologia, ter processos. A pessoa entrou, desenha-se o processo do cargo dela, faz-se o treinamento do cargo dela, faz a integração dela com a empresa e acompanha. Se a pessoa tem uma opinião, tem uma forma diferente, você pode dar espaço para ver. Mas para você cobrar que ela faça, você tem que ter um modelo. Entende? E é isso que a gente ensina muito. Por que a minha metodologia dá certo?
É isso. Entende? A gente ensina a como fazer esse processo. Porque às vezes tem um porquê dessa xícara estar aqui dessa forma, virada assim. Mas se você não me ensinar, não me explicar e não me falar a consequência disso, como que você está me ensinando a fazer? Você não está ensinando. Eu falo muito isso, né? Contratar certo, ter os processos, treinar e ter a cultura. É a junção das 4 coisas. E eu me lembro de você falando, né, na palestra, e aí me ajudou muito e me trouxe assim, a importância da gente ter clareza na hora da contratação. E isso me ajudou e me abriu muito a cabeça assim, para conseguir contratar melhor dentro da minha empresa. Todo o job description ali, os requisitos e tal. E isso me ajudou bastante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque o pequeno empresário, ele não sabe contratar. E aí, se ele não sabe a base, o começo, com certeza vai dar errado lá no final. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou te contar um pouco, contar para quem tá assistindo a gente. Eu vou fazer uma coisa que é raro eu fazer. Mas quem assistir e quiser conhecer mais do serviço, eles vão entrar em contato com o meu time comercial. Pode chamar pelo meu direct. Mas só que ele tem que falar que veio daqui do seu podcast, ok? Tá ouvindo aí, né, galera? Aí o meu time comercial entra em contato. A gente ensina as pessoas a fazer o job description. Eu vou ensinar vocês o básico do básico. Dani, perdi, quero de novo. Vai lá no meu Instagram, gente. Para de preguiça. Vai lá, vai dar certinho. Lá tem de tudo que é jeito. Porque eu mandei já alguns e respondeu, viu? A gente responde, a gente tira dúvida. Às vezes, quando eu não consigo, eu já aciono o time de marketing. Aí o time de estratégico de vagas, eles que passam todas as orientações. Job description, primeira coisa. Quem é responsável por esse cargo? Para quem essa pessoa vai responder? Vai responder para mim e pro fulano. Não tem como. Quem é a pessoa? Se ele adoecer, ele vai ligar para quem? Cachorro de 2 donos morre de fome. Entende? Terminou? Tá. Qual que é a missão desse cargo? Lembra da missão da empresa? Esse cargo tem que ter uma missão. Vamos fazer um cargo bem simplesinho? Vamos fazer uma recepcionista? Não é um cargo simples, é um cargo simples de se ter vagas, tá? Porque é tão importante quanto qualquer outro cargo. Então tá, qual que é o objetivo desse cargo? Qual que é a missão desse cargo? Recepcionar os clientes e orientá-los aos profissionais responsáveis. O que é que ele tá falando para você? A pessoa tem que receber e encaminhar. Ponto, você já tem 2 coisas para avaliar. Qual a experiência dela com receber clientes e encaminhar pessoas, como que é a organização mental dela. É simples. Aí vem lá de novo, pergunta. Qual o nível de escolaridade que essa pessoa tem? Aí me mata, a pessoa põe lá assim, superior, completo, inglês. Quem? Você fala inglês dentro da sua empresa? Não. Que você acha bonito? Então tá. E você vai... porque eu tenho que entender, porque às vezes você sobe tanto a régua, e você quer pagar isso aqui, não encaixa, entende? Tem que ser uma balança. Então assim, vamos ser real. Para de querer ganhar dinheiro em cima dos outros. Você sabe o que é prosperidade? É você ser próspero com as pessoas. Então, eu não tenho condição de pagar, então contrata uma pessoa 6 horas. Já começa por aí, seja bem verdadeiro. Aí você vai lá, você vai definir lá o grau de escolaridade. Por quê? Você vai entender, é uma pessoa que vai redigir um e-mail, é uma pessoa que vai mandar um WhatsApp, uma pessoa que vai fazer isso. Opa, então eu preciso avaliar como é a comunicação dela, verbal e escrita, no mínimo. Né? Aí você vem para as atividades, você vai detalhar as atividades. O que o povo vai lá e faz? Atender o telefone, atender o cliente e encaminhar para o médico. Para de preguiça, escrever não dói. Coloca lá, receber clientes, encaminhar após a triagem. Porque às vezes lá na sua empresa você tem um médico disso, você tem uma entrega disso, você tem uma entrega daquilo. Para você avaliar como que ela organiza o fluxo dela. Ela tem que 1 vez por semana enviar todas as correspondências para o correio. Opa! E aí você vai descrevendo com detalhe o que a pessoa precisa fazer. Porque na hora da entrevista você já tem até o que perguntar. Só que aí você vai olhar as questões culturais da sua empresa. O que é inadmissível para dentro da sua empresa? Não contratamos pessoas fumantes. Então coloca lá, não pode fumar. Aqui na empresa a pessoa tem que ter disponibilidade de horário, trabalhar, normalmente a gente estende até as 19, 19h30. Ou então você vai pagar hora extra, né? Então você tá falando aqui pra mim, então você tem que ver se essa pessoa tem. Porque se a pessoa estuda à noite, ela não vai ficar. E se a pessoa ela quer estudar à noite, ela não tá errada. Só que você tem que procurar uma pessoa que naquele momento não está com algo que vai de desencontro da sua vaga. Aí você vai pro estágio emocional. Todo mundo que vai trabalhar comigo
Todo mundo que trabalha comigo, a primeira pergunta que eles fazem é assim: quem é a pessoa mais exigente que você já trabalhou na vida? Então, me conta como ela é. Aí a pessoa vira e fala assim: então, a Dani é sorridente. Aí você vai ver ela nas redes sociais, você vai ver ela nos palcos. Mas quando você mandar alguma coisa pra ela, ela vai virar pra você e vai falar: não, faz isso, 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 isso. Se você precisar fazer 10 vezes, a Dani vai falar pra você fazer 10 vezes. Não manda áudio pra Dani se ela falar pra você assim: tô em reunião. Porque ela não vai lembrar de ouvir seu áudio. Eles já contam como eu sou. Sabe por quê? Porque a pessoa tem que entender como é que é a cultura da empresa e a cultura de quem vai lidar direto comigo. Então, olha o que ele tá falando. A pessoa, você vai olhar a cultura da empresa e do gestor e você vai colocar. Tem que ser uma pessoa que é mais silenciosa, tem que ser uma pessoa, ele gosta que a pessoa seja bem-humorada. Tem que ser uma pessoa que emocionalmente ela tem um jeito mais alegre, uma pessoa mais divertida. Não sei, eu tô dando ideia, eu estou criando. Agora não vai me pôr pra seja bonita. Tá bom, Brad Pitt, onde você vai? Entendeu? São coisas que não casam. Nós não estamos numa era de preconceito. Mas eu estou falando de cultura. Porque quem contrata é o gestor imediato. Aí você faz esse job description completinho, você entende o que você precisa, aí você vai atrás do mercado. Você leva ele para fazer o recrutamento, você leva ele para fazer a integração, você leva ele para treinar a pessoa, você leva ele para promover a pessoa, porque você vai fazer um novo, você leva ele para desligar a pessoa. Um único documento, você faz tudo dentro da sua empresa. Né? Isso é importante porque ajuda muito, gente. Estou falando isso porque eu aprendi, estou aplicando, estou fazendo, estou aprendendo ainda. Aprendi como básico ali com a Dani, mas já me ajudou muito. E eu vejo hoje que as pessoas contratam, como o empresário ali, o empreendedor, ele está tão no operacional, e aí aparece um problema, um colaborador se desligou, tal, o que ele vai fazer? Meu Deus, eu preciso repor isso aqui, o que ele faz? Contrata o primeiro que aparece. Ou pega indicação. Ou aumenta o salário daquele. Isso, mas é tudo na loucura, sem um planejamento. E lógico, como eu falei, vai dar errado no final. Ponto. Então, isso ajuda muito a gente a ganhar tempo, né? Você economizar aí dor de cabeça. E muitas vezes eu vejo o empresário, ele querendo resolver o problema muito rápido. Eu aprendi. Eu com uma vaga lá já tem quase 2 meses e eu não estou com pressa para estou estando variando e tal, mas eu entendi que, cara, não adianta eu querer resolver o problema na hora, tapar o buraco ali e às vezes não ter certeza e isso vai me gerar um problema lá na frente. Então acho que ter esse cuidado, fazer o job description bem, pedir ajuda, contratar uma empresa, estudar, ter paciência, acho que esse é o segredo, porque a primeira parte é a contratação. E quando você acerta a contratação, você vai aperfeiçoando e aí você vai ficando mais ágil, porque você vai aprendendo o perfil que você quer. Só uma dica para quem tá em casa. Se você falar assim, job description, meu Deus, o que é isso? Onde diz a Marisa? É aquele velho e bom descrição de cargo, tá? E outra coisa, hoje a gente ensina a empresa a fazer, os gestores a fazer, a gente faz por eles, mas a gente também, se caso é uma que quer que vá, faz em grande grupo, a gente faz algo também desenhado, tá? Então, se você depois quiser, a gente pode pensar algo para ajudar seus alunos, ou seus clientes, ou seus amigos, isso é muito tranquilo. Mas se você não quer gastar, não vou contar para vocês que tem lá no meu Instagram. Vou deixar vocês ficar procurando. Não, sabe o que é bacana isso? Porque quando você falou, poxa, Instagram e tal, e o conhecimento tá aí. Eu acho que tudo começa, porque assim, você vai até um ponto. Só que chega um ponto que você vai precisar, a régua vai subir, vai precisar de ajuda. Então, talvez quem está ouvindo vai lá procurar teu Instagram, ele vai ter muito conteúdo, ele vai aprender isso, só que vai chegar uma hora que, cara, eu sou veterinário. O meu centro de força ali é isso. Não adianta eu querer agora, eu vou virar um recrutador. Não. Eu posso fazer o básico ali até aquele momento que eu preciso, porque agora eu tenho esse recurso, essa condição. Mas vai chegar um momento que eu vou precisar da tua ajuda. É porque assim, o que acontece? A gente tem que calcular o valor da sua hora. Quanto custa a sua hora? Quanto custa? Eu ensino... Quando eu vou ensinar as pessoas a fazer recrutamento, primeiro eu ensino elas a fazer o valor que custa um colaborador. Para ela entender.
para conscientizar, até para segurar aquele colaborador. E aí, quando eu começo a fazer coisas que são operacionais e eu sou uma pessoa muito estratégica, quanto custa a sua hora? Será que você, numa parte estratégica ali, você não traria um retorno mais rápido do que fazendo algo que você pode trazer uma pessoa e ela executar? Né? Então, assim, tudo vai, de novo, da autoavaliação, da levantamento, de entender, olhar para aquilo e falar, faz sentido. Não, não faz sentido. É racionalizar. Eu sei que somos pulsão, mas ali é racionalizar. E se você vê que você está com um colaborador que não está dando muito retorno, você tentou desenvolver, só desliga de imediato. Se for algo crítico, começa a procurar. Agora, se você tem condição de colocar alguém ali temporariamente, tranquilo. Eu ouvi uma vez também, uma pessoa falou assim, onde a gente fica, poxa, será que eu demito? Estou em dúvida, poxa, será que eu vou demitir tal pessoa, não sei o quê? Eu me lembro que a pessoa falou assim, faz a seguinte pergunta para você mesmo. Se fosse hoje, você contrataria essa pessoa de novo? Eu faço direto. E aí você vai, pronto, você tem a resposta. Né? Acabou. Mas olhando tudo que a gente conversou hoje, tudo tá ligado na forma de comunicar. É saber ouvir e analisar o que você precisa. E como você devolve, como você conversa. É você decidir qual jogo que você quer jogar. Se é individual, se é em time, se é em dupla. E tá tudo bem se você quiser ser individual. Só que lembre-se do resultado. É apenas de um individual. Qual que é a diferença de um time para uma equipe? A equipe, você pode ter um lugar que tem várias equipes que têm resultados diferentes. Pode até bater a meta, mas são equipes diferentes. Um time não tem como. Todos ganham junto, todos jogam junto. Por mais que o outro ficou no banco, no treino ele estava lá. Ele fez parte daquela construção. Por mais que o outro ele é responsável de buscar a bola, levar água, ele estava lá. Isso é time, e isso é jogar junto. Dani, eu vou fazer uma pergunta totalmente aleatória aqui, pra gente, né, dar um pouco de risada e tal. Mas nesses 13 anos, né, de desenvolvimento pessoal, recrutando pessoas e tal, qual foi a situação assim, mais aleatória ou mais engraçada que você já passou num processo como esse? Assim, cara, você fala assim, não, assim, isso aconteceu comigo. Já aconteceu várias coisas, assim, dentro de empresa, fora de empresa. Eu trabalhei numa empresa que eu trabalhava nacionalmente, então eu viajava. Eu não tinha data eu tinha data para ir, mas não tinha data para voltar. Só voltava depois que contratava, treinava, realizava 10 dias pós onboard e aí voltava. E aí eu tava numa determinada cidade e a gente ficava doido pra voltar pra casa, né? Então, as entrevistas eram 10, 11 horas da noite, era sábado, era domingo, e acordava cedo e já começava. E aí eu tinha conhecido uma candidata, né? E aí eu apresentei a empresa, apresentei a história, que você vende tudo, né? Ela, nossa, eu gostei muito e tudo mais, tanana. E aí, coloquei ela no processo e liguei para a diretora regional. Falei, olha, já temos as finalistas. E a mulher foi ótima na entrevista. Chegou no dia da entrevista, a mulher me chega mascando chiclete. Me acende um cigarro na frente da minha diretora. Falei, meu Deus, quem é essa mulher? Foi abduzida, eu tenho certeza. E ela vira para minha diretora e fala assim, mas eu sou uma ótima negociadora. Quantos por cento da sua empresa você vai me entregar? Naquele momento eu queria entrar debaixo da mesa, entendeu? Eu olhei pra minha diretora, ela me engolia com o olhar e eu falei, quem é essa mulher? Era a irmã gêmea dela que veio. Foi abduzida. Aí a minha diretora olhou pra ela e falou, então, eu acho que você se confundiu de vaga, mas amanhã a Daniela entrará em contato com você. Aí quando a mulher saiu, eu virei pra ela, pelo amor de Deus, eu não sei qual foi o ET que abduziu essa mulher. Eu não sei o que aconteceu. Aí minha diretora olhou pra mim e falou assim, você quer me sacanear, né? Você quer me passar todas as raivas que eu reneguei todo mundo que você me mandou. Tá, rimos horrores. Vamos embora. Estou de volta na empresa, passa-se uma semana. Eu recebo uma proposta da candidata para comprar a empresa por e-mail. Eu falei, não, isso não tá acontecendo. E a gente apelidou ela a louca do contrato. Passou-se anos. Um belo dia dando um treinamento. Quem que tava na palestra?
A doida, a louca do contrato me segue. Eu falei, ai meu Deus, então agora continua. E até hoje, assim, todo mundo que trabalhava comigo passa mal de rir, porque assim, ela ficou muitos anos na minha vida. E eu falava, gente, o que eu vou fazer com essa mulher? Gente, o problema sou eu, não era a diretora. E a gente passa por maus bocados, assim, com alguns candidatos, que às vezes eles falam uma coisa na entrevista, mas na entrevista final eu não sei o que acontece. Eu acho que a atenção, os remédios que faltam, não Mas sei. isso é interessante, porque é legal, as pessoas comentam assim, a gente deu risada e tal, mas a pessoa fala assim, né, poxa, a pessoa na entrevista é uma coisa, quando chega você percebe que é outra totalmente diferente. Como que faz para minimizar aí esse erro, esse equívoco? O cara vai lá, faz entrevista, nossa, adorei, pô, Michel, cara, é ele, contratei o Michel. Aí o Michel chega na empresa, passa 2 dias, ele já fala assim, ué, mas cadê aquele cara que eu entrevistei lá? Então, o que acontece? Quando eu vou entrevistar o Michel, eu já começo a avaliar o Michel desde o momento que ele se candidata na minha vaga. Eu avalio como ele responde, o tempo que ele leva, avalio o horário que ele chega, como ele se vestiu. Ah, você tá julgando a pessoa. Não, eu avalio como a pessoa se vestiu. Eu pergunto pra pessoas, nossa, eu vi que você tá elegante e tal. Você escolheu a roupa. Como foi? Você se organizou pra vir? Eu pergunto como foi o dia, como ele se preparou pra chegar ali. Eu não vou julgar se tá usando uma roupa de marca ou se tá usando uma calça jeans. Isso não tem nada a ver. Eu tô falando de observar como a pessoa se preparou pra estar ali. Faço a entrevista, eu sempre, depois dessa entrevista, eu tenho 2 ou 3 conversas e eu sempre vou comparando, eu vou anotando observações que eu tenho dele. Entende? Por exemplo, eu não entrevistei o Michel, mas eu sei quando ele... por exemplo, assim, ó. Ele tá ali, ele balançou a perna em alguns momentos, depois ele balançou outros. São times dele, então ele vai acompanhando. E ele olha pra mim e fala, como que ela tá fazendo isso? Entende? Então ele é uma pessoa que ele provavelmente, nunca entrevistei, mas provavelmente ele é uma pessoa que ele é de time, de tempo, e ele muda o tempo da batida. Então ele vai acompanhando. Então, não, mas é verdade. Então assim... quando falou o nome dele, aí ele parou e mudou o time. Quando a gente tava falando de outras coisas, então ele é uma pessoa que ele observa muito, mas ele é de tempo. Tô errado? Entendeu? Você observa as pessoas. É observar. As pessoas não falam só verbalmente. No começo, falamos sobre comunicação. Você falou aí uma coisa interessante. O óbvio que a gente ignora. Porque acho que já passou isso. Isso já passou por minha vida assim, de empresário. Eu quero preencher aquela vaga e aí eu tô vendo aquilo ali, mas eu falo, não, vai dar certo. Eu gostei do currículo dela, aqui tá escrito tal coisa, mas às vezes você não quer aceitar ou você quer resolver logo o problema e fala assim, não, vai dar certo. Não, eu treino ela ou tal, não sei o quê, só que você já tá bem desde o começo que não vai dar certo. A gente sempre sabe que não vai dar certo. Pois é. Só que a gente insiste. Porque a gente quer mudar, a gente quer provar que a gente... Ou então a gente quer responder pela pessoa. Você pergunta, você responde pra pessoa. Tem um quadro, depois vai lá. A Tabla fez esse quadro comigo, a Tabla é a nossa Growth, onde ela interpretou uma candidata, onde a gestora induzia ela. Ficou muito legal, ficou bem divertido. E depois no Instagram. Tá, mas ficou muito bom mesmo. Esse, assim, no dia que a gente gravou, a gente quase foi expulso do ambiente, porque a gente passava mal de rir. Eu falei, gente, se nada der certo, eu vou ligar e pedir pra abrir Malhação de novo. Vou mandar ela pra lá, pra ela ser atriz. Legal. Bom, vamos caminhando para o final aqui. Eu queria, antes da gente encerrar, deixar um pouco de lado aí a Dani, tá? E falar com a Dani profissional, pessoa. E você acredita que foi responsável por trazer você hoje até aqui? Você trabalha com grandes empresas, com grandes pessoas, e fez de Goiânia. Você é de Goiânia? Goiânia. Não, sou de uma cidade chamada Itaporanga. Itaporanga. O que fez a Dani sair de Itaporanga e estar hoje no Brasil inteiro? Acho que foi meus pais. Eles sempre me incentivaram muito a ser o que eu quisesse ser. Então, eu nunca tive pressão de você tem que ser algo, e sim, você tem que fazer o que você quer fazer, você tem que fazer de verdade. Então, meu pai e minha mãe me deu tudo que eles podiam, que era educação. Então, é isso, são os dois. Eu sou fruto deles. E, claro, todas as pessoas que direta e indiretamente cruzaram o meu caminho de uma forma positiva ou negativa me amadureceram para estar aqui. Mas toda a minha base é minha família.
E qual foi, assim, o que você fez? Você fala assim, cara, eu sei que realmente me gerou um resultado, me trouxe até aqui. Qual foi, né? A minha metodologia, que já tem 13 anos que eu tô modelando essa metodologia, ela nunca vai ficar pronta, porque todo ano eu vou alterando e acrescentando. O que vai acontecendo, eu vou mudando. E eu criei ela na dor. Um momento muito difícil da minha carreira. Eu não achava ninguém. E eu falei, não tem como não achar ninguém. A resposta tá aqui dentro. Então, foi quando eu peguei a dificuldade e comecei a estudar ela e entender que o erro, ele dá certo sim. É só como você lida com o erro. Isso é interessante, porque não sei nem quanto tempo já que a gente está conversando, não sei nem quantas horas já deu, mas, nossa, tem muita coisa para a gente falar. Você falou da sua vida e realmente a gente pode traduzir em persistência, resiliência e tal. E é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje na sociedade, nas novas. Ter lidar com essas situações, aprender com a dificuldade, criar uma alternativa, uma solução, sair daquele problema e não desistir. Então, hoje, pro gestor, pro RH, qual é essa dificuldade real? Tá? A gente falei que a gente ia acabar e já coloquei mais uma pergunta aqui, porque foi o que veio, gente. É assim, falei para ela, que se vai falar uma coisa, vai vir na minha cabeça, eu vou perguntar. Qual é essa dificuldade real aí de lidar com essas novas gerações? A questão não é nem as novas gerações, porque todas as gerações sentiram a dificuldade de se adaptar à outra geração que está vindo. A questão é que cada geração vem com uma cultura e vem com uma necessidade. E nós hoje estamos doentes, todos nós. Um tem ansiedade, um tem estresse, um tem isso, um tem aquilo. E se a gente não parar para cuidar da gestão emocional de quem está trabalhando com a gente, não vai ter quem vai ficar para repassar para o próximo, para construir o legado de construção. Não tem como. A adaptação entre as culturas, entre as gerações, é integração, ações de treinamento, de endomarketing, ações internas, trazer familiaridade. Mas não adianta se a gente não olhar para dentro e começar a cuidar da parte emocional das pessoas que trabalham com a gente. Hoje eu posso estar aqui firme e forte trabalhando com você, amanhã pode ser que eu tenha um surto. A gente não está cuidando da nossa saúde mental. Não tá. A gente vive numa era que a gente passa mais tempo olhando para um celular do que para quem está do seu lado. E quando você está no trabalho, você está totalmente voltado ao seu trabalho. E quando você vai embora, você leva o trabalho para casa. E aí eu volto a falar. É um trabalho de gestão de pessoas para pessoas. Qual que é, assim, por exemplo, há um tempo atrás, se você conversa com pessoas e fala assim, poxa, as pessoas mais velhas, gerações e tal, essas pessoas, elas tinham esse negócio de às vezes não se desligar e tal. E muitas vezes o que a gente percebe hoje, né, nos millennials, na geração Z e tal, é justamente esse desligamento fácil da responsabilidade, ou às vezes não querer assumir a responsabilidade. Quando eu converso com muitas pessoas, eles falam, o que eles relatam, gestores e tal, principalmente o meu círculo, que são veterinários e tal, donos de hospitais e tal, eles falam assim, poxa, essa nova geração, ele não quer assumir responsabilidades. Essa é a palavra que eu mais escuto. O que eu falo pra você que a gente leva o trabalho pra casa? Seu celular pode tocar 6 horas da manhã, como 6 horas da tarde. Você pode receber um WhatsApp às 10, às 22. Ou porque eu lembrei algo e eu quero que você, quando você acordar, você leia a 1, a 2 da manhã. Pode ser que eu não esteja te acionando pra fazer, mas eu estou te mandando. Pode ser que o outro que tá recebendo não vai sentir, mas você tá ali conectado. E a nova geração, ela não vai se conectar com o seu produto se esse produto não incluir ela. Não me venha querer vender uma camiseta que não serve para a pessoa. A estratégia de gestão de pessoas é engajar, é reter, é fazer encantamento do seu cliente interno. E a gente
tá numa era que hoje é tudo vendas, é marketing digital. Não para. Lançamento, não para. Internet, redes sociais não param. Você pode não estar ali trabalhando dentro da empresa, mas a sua mente está trabalhando o tempo todo. Mas você, na tua visão, você concorda que tá mais difícil lidar ou não? Ou apenas mudou a maneira? Dani, eu não vejo como está mais difícil. Eu vejo que as pessoas que não estão acompanhando as estratégias de gestão de pessoas, elas têm muita dificuldade. Hoje, a grande maioria dos meus clientes que a gente acompanha e também das empresas que eu represento, a grande maioria, eu preciso pedir para a pessoa desconectar. Porque elas acreditam na causa. A gente conseguiu vender a empresa de uma maneira tão forte que eu preciso pedir para desconectar. Entende que é sobre como você vende? A questão está na estratégia. Eu já trabalhei em empresa que não investiam nos colaboradores. Mas existia uma cultura de pertencimento e de uma família. Se dentro falava família. E para se tirar alguém ali de dentro, tinha que ser algo muito forte. Estratégia de gestão de pessoas. Então, pode ser que eu não esteja vendo, porque o que eu trabalho, eu aplico. Então, quando, principalmente colegas de trabalho me ligam e falam assim, nossa, me ajuda e tal. Aí eu viro e falo assim, me manda aí seu planejamento de engajamento do seu trimestre. Eu falo, seu planejamento. Me dá seu calendário de endomarketing. Não, vou investir nisso não. Me manda seu calendário de eventos de cultura, de treinamento, de interação. E aí eu vou te perguntar, quando algum desses colegas seus te perguntam quanto eles vêm investindo nisso? Sabe me responder? Então tá uma pergunta aí pra você me contar pro próximo. Me fez refletir bastante. Eu falei que eu ia tomar as perguntas pra mim. Vocês também pensem bastante aí sobre. Bom, Dani, se você tivesse hoje todo o dinheiro do mundo, pudesse fazer o que você quisesse, ou se você tivesse superpoderes. Deixa eu ver aqui, se tem algo que eu vou escolher. Tarará. O que você faria? O que eu faria? Eu investiria, a primeira coisa, no instituto, ampliaria para uma holding, construiria um projeto social bem forte, educacional. Eu não quero que as pessoas recebam peixe, eu quero que elas aprendam a pescar peixe. E eu ligaria pro meu time, lá do meio do mato, do campo, abriria a janela e falaria, hoje eu vou trabalhar daqui, vou conversar com vocês daqui. Cara, né? Mas eu investiria muito forte em um projeto educacional, tanto dentro da minha empresa, mas principalmente numa questão de retribuir. Mas eu já me sinto uma pessoa muito rica, principalmente com a família que eu tenho. Eu sou muito grata à família que eu tenho, à minha espiritualidade, as pessoas que caminham comigo. Na verdade, quem tá aqui não é a Dani, é meu time, né? Então, eu sou muito rica, eu tenho pessoas muito fortes que trabalham comigo e eu admiro essas pessoas. E são pessoas que no futuro vão assumir pontas da empresa. Então, eu me sinto muito honrada. Então, quero mais, tô pronta, venha, recebo. Mas eu já sou muito abençoada e já sou muito rica de prosperidade de pessoas muito fortes. Então, a Dani que vocês veem no palco, a Dani que vocês veem dentro das empresas, ou na internet, nas redes sociais, na verdade, eu estou representando cada pessoa que trabalha comigo e cada pessoa que contribuiu para que eu pudesse estar ali. É bacana de ver, assim, eu acompanho seus stories e eu sempre vejo você muito amizades, pessoas ali e tal, falando, família, né? Lugares eu vejo que você tem um significado muito grande com alguns lugares, né? Eu vejo que você coloca, essa cidade, esse lugar aqui, quando você vai no final de semana para Goiás e tal, eu já vi algumas coisas assim, é muito, assim, família, amigos e tal, né? Então acho que isso é uma coisa muito importante pra gente hoje, né?
Eu acho que as pessoas elas estão perdendo muitos vínculos, muitos laços, perdendo às vezes o significado mais natural da nossa vida. A gente, às vezes, ainda mais num mundo onde você convive mais hoje, que é muito resultado, que é, nossa, poxa, vamos para cima, vamos para frente e tal. Então, às vezes, acaba perdendo um pouco, né, dessa pessoalidade, dessa proximidade. Eu vejo que você é muito isso, muito presente com as pessoas e tal, e acho muito, muito legal, parabéns. Na verdade, eu divido, né? Eu tenho um modo operante, trabalho, e ali eu foco e vou, mas aí quando eu falo, olha, agora eu tô no meu momento de descansar, eu realmente eu tive que fazer um trabalho. Foi muito difícil fazer esse trabalho, porque na minha cabeça, eu, num sábado, 18 horas, sentar com um amigo, uma amiga num café, era como se eu estivesse desonrando o meu trabalho. Não. Então foi um reformular. E assim, uma das pessoas que me influenciaram muito nisso foi o Marcos, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é um dos meus mentores de carreira, direta e indiretamente. E ele prega muito isso. E eu trabalho com ele há muitos anos. E ele vive isso. Então, quando você vive e acredita de novo no processo da metodologia, você consegue perceber. Então, eu passei por um processo de quebrar crenças. Porque no passado, quando eu era CLT, eu já trabalhei em empresas que eu fiquei 4 anos sem tirar férias, porque eu tinha vergonha. Tipo, eu vou sair de férias, volta. Então, foi um trabalho de reconstrução. Acho que essa cultura que a gente tem, né? Não tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, poxa, o trabalho é muito bom. É dignificante, dá o sentido, significado para a vida e por aí vai. Mas acho que a gente fica tão apegado a isso, né? E eu me recordei de uma situação um tempo atrás que eu tinha vergonha. Eu não ia, tipo assim, num supermercado ou numa padaria à tarde de bermuda e chinelo, porque na minha cabeça eu pensava assim, cara, se tem algum cliente que veio aqui quarta-feira, vai falar, vagabundo, tá trabalhando aí, não sei o que e tal, deixou minhas coisas lá e tá fazendo aí e tal. Então a gente tem essa cabeça, né, essa mentalidade. E aí é interessante porque hoje, na minha visão, o trabalho ele tem um outro significado e um outro sentido. E eu não trabalho só quando eu estou lá na empresa, quando eu estou sentado, quando eu estou atendendo um cliente. A gente está trabalhando aqui. Mas que é algo legal, então quando eu estou em casa, às vezes, fazendo o empreendedor, muitas vezes, ele não se liga totalmente. Você vai viajar, curtir e tal, mas a cabeça às vezes está ali, você não deixa de trabalhar 100%. E eu tenho pessoas de confiança que estão ali, né? Tem pessoas, né, de que é uma união. E a gente tem esse paradigma do trabalho de uma maneira como a gente viu lá atrás. Eu acho que o trabalho não é mais isso. A gente trabalha o tempo inteiro hoje, tipo assim, não diretamente. Indiretamente, às vezes você está trabalhando pela tua carreira, por N coisas. Então, mudar um pouco esse olhar do que é trabalho, acho que isso faz um significado. É investir. A palavra hoje para mim é investir. Estou investindo na minha carreira, estou investindo no meu trabalho. Estar no momento de lazer é um investimento. Eu estou reconectando. O que, para a gente encerrar de vez aí, o que você vê hoje essa mudança, principalmente do que eu falei, trabalho, relação de trabalho? Você tem uma experiência vasta nisso. Acompanha muito. Poxa, qual que é a tua ideia e a tua visão do que será o trabalho no futuro próximo? Olha, eu estava conversando isso ontem com uma das meninas que trabalha comigo. A pandemia ela veio para nos ensinar que você pode fazer de qualquer conhecimento seu uma arte de trabalho. Então, a diferença é que daqui para 10 anos, 15 anos, os formatos de trabalho terão novas profissões, como antigamente não tinham. O marketing digital veio para trazer isso, mas ele vai ser mais inclusivo. Inclusivo no sentido de pessoas que não precisam ter experiência exata de tantos anos de carteira. Ele vai trazer a oportunidade para as pessoas ir modelando e fazendo, e aí você vai se incluindo. Eu acho que o recrutamento e seleção ele vai mudar drasticamente, vai existir comunidades, dentro das comunidades eles vão se conectando. Tanto que eu cheguei e falei, colmeias, porque era o que eu estava falando, vai ser como se fossem construções de colmeias.
E aí, se você quiser lá da sua chácara vender rosas do deserto, você vai ter pessoas que vão executar com o conhecimento delas, dentro das colmeias delas, e vão ser negociações. As grandes empresas estarão ali. Mas aí, o que na minha visão vai ter, a diferença é que o modelo de desenvolvimento de pessoas vai mudar e o modelo do treinamento vai mudar. E a relação contratação aí dessas pessoas? Não vamos desgrudar para agora do CLT, que é uma falsa segurança. O PJ vai ter muitas mudanças ainda, a pejotização ela vai ser reformulada, mas vai entrar muita questão de parceria de negócios. Acho que vai ter muitas pessoas que elas vão ser parceiras, né? Então, assim, você vai trabalhar comigo, você vai ter tantos % disso. Eu acho que isso é uma nova onda. Pode ser que eu esteja falando a maior burrice da vida, mas eu vejo muito caminhar por isso. Mas legal. Uma coisa que você falou aí que me acendeu uma agora é que eu acho que para algumas profissões que exigem hoje uma formação e tal, eu acho que vai existir uma competição muito maior Forte. por pessoas. Porque, por exemplo, eu já vejo isso hoje. Poxa, o cara estudou 5 anos para fazer veterinário. Às vezes mais 2 anos para fazer uma residência, pós-graduação. Mas se ele quiser abandonar isso daqui, vou começar a fazer um infoproduto, vou viver viajando, não sei o quê. Coisa que há 10 anos ele não fazia. Então, para você ter essa pessoa hoje dentro da tua empresa, você não vai estar concorrendo mais só com a empresa vizinha. Está concorrendo com o mercado. É isso aí. Por isso que eu te falo que vai ser comércio. E aí é onde entra muito mais do que a gente falou aqui, né? Trabalhar muito mais a cultura, a retenção das pessoas. Eu acho que vai ajudar vocês aí pelo menos um pouquinho. Sigam a Dani lá nas redes sociais, viu? Tá lá todos os dias compartilhando muita coisa bacana. Dani, qual seria a mensagem final que você poderia deixar aí pra galera? Gente, invistam em relações, principalmente em comunicação. Não tenham medo de falar, perguntar e pedir desculpa. Conversem. Conversar não faz mal. Não é um jogo de ping-pong. Você vai descobrir o seu jogo. Só converse, só se comunique, só se relacione. Bom, muito bom. Obrigado mais uma vez, viu? Fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente. Foi muito gostoso o papo, muito legal. Eu poderia ficar falando mais um tempão aqui, porque tem muita coisa, né, surgindo aqui na minha cabeça de ideia, de pergunta, de dúvida. Talvez vai surgir na cabeça da galera que está ouvindo aí. Então, tem uma dúvida, ficou com alguma, sabe? Manda um direct lá para Dani, vai lá, ela vai te ajudar, vai te responder, segue lá nas redes sociais. E, galera, de coração, foi um episódio muito gostoso, muito legal. Foi muito bom ficar aqui batendo papo, conversando. Espero que vocês gostem. A gente está fazendo esse projeto com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Fiquem ligados nos próximos capítulos aí, nos próximos episódios, porque vai ser muito bacana, beleza? Beijo. Pessoal.